Oi, gente, bom dia. Tá gravando aqui nossa primeira aula, né, para a turma aí do 7º ano, tá bom? Bom, vocês já devem ter recebido, já devem ter acessado, na verdade, a nossa aula, o arquivo que eu deixei lá no site do colégio, tá bom? Passei alguns exercícios para vocês de tudo que a gente já tinha visto antes, tá bom? Nas nossas aulas, né? Então, eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios. Podem tirar foto da resposta e enviar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu vou estar fazendo a correção com vocês lá, tá? Dizendo quantas que vocês acertaram, quantas que vocês erraram, o que precisa melhorar. Bom, como eu já havia falado com vocês nas nossas aulas, a gente já tinha estudado todo o conteúdo do primeiro bimestre e estava resolvendo os exercícios em cada aula. E agora, nesse modo à distância, a gente vai fazer da mesma maneira. Tá? Então, nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês algo que a gente já viu em sala de aula, né? E que vocês vão estar fazendo exercícios na próxima aula. Então, um exemplo. Essa semana eu enviei os exercícios para vocês lá no arquivo, vocês vão fazer. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre módulo de um número inteiro e oposto simétrico. E aí na próxima aula eu vou estar enviando para vocês os exercícios sobre o que a gente viu hoje, tá? Aqui no vídeo, e vou estar gravando um vídeo sobre o exercício que eu vou passar na próxima aula. E é assim que a gente vai fazendo até retornar às aulas presenciais, tá bom? Então vamos começar revendo o que seria o módulo, né? Módulo de um número inteiro, tá bom? A gente já viu isso em sala de aula, tá? O que seria um módulo? Na verdade, o módulo é quando eu pego o número sem considerar o sinal. Ou seja, o módulo de menos 3 vai ser o 3, tá? Qual seria o módulo de mais 4? O módulo de mais 4 é o 4. Então, para eu identificar o módulo, tá? É só eu pegar, repetir o número sem considerar o sinal, tá bom? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. O que pode acontecer é perguntar qual seria o maior módulo. Menos 3 mais 3. O módulo de mais 3 é 3. O módulo de menos 3 também é 3. Então, se tratando de módulo, o maior não existe, né? São iguais. Agora, se eu perguntasse qual seria o maior entre menos 3 e mais 3, falando de um número, não do módulo, aí seria o mais 3, tá bom? Então, o módulo, você repete o número sem considerar o sinal, tá bom? Isso é para qualquer módulo. Então, vamos agora para ver um pouquinho sobre oposto ou simétrico, né, dentro da reta numérica. Então vamos lá. Essa aqui é uma reta numérica, como a gente já viu em sala de aula. 0, o elemento neutro. À direita de 0 eu tenho todos os números positivos. À esquerda de 0 eu tenho todos os números negativos. Tá? Então para cá eu posso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e segue infinito, tá? Para os números positivos. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e infinito para os números negativos. Se eu pergunto para vocês qual é o oposto ou simétrico do 2, então, vamos relembrar o que a gente viu em sala de aula. Para chegar no 2, eu andei quantas casas aqui? 1, 2. Então, o oposto de 2 é um número em que eu vou andar também 2 casas, só que para a esquerda. Menos 1, menos 2. Então, o menos 2 e o 2 a gente chama de números opostos ou simétricos. Menos 2 e 2. Tá? Se eu perguntar qual seria o oposto ou simétrico de 6, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até chegar ao 0, eu andei 6 casas. Então, para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Então, menos 6
e 6 são números opostos ou simétricos. Foi? Vamos lá, vamos continuar aqui. Uma expressão numérica, isso também ajuda bastante a gente. Por quê? Se eu tenho uma expressão onde eu tenho a seguinte conta, menos 3 mais 2, menos 3 mais 3 mais 2, menos 2. Você pode ficar fazendo a conta aqui, um número de cada vez, e vai achar o resultado. Porém, sabendo o que é número simétrico, a gente pode já adiantar o processo. Como seria isso? Bom, eu tenho menos 3. Eu sei que o oposto de menos 3 é 3. Tenho mais 3 aqui positivo? Tenho. Então, o que a gente faz com eles? A gente corta. Menos 3 mais 3 vai dar 0. Tá? O 0 é o elemento neutro, não vai fazer nenhuma diferença aqui na conta. Tá? Mais 2. Eu tenho um menos 2 aqui na conta? Tenho, ó, aqui. Então, eu vou cortar os dois, porque os dois são simétricos. Tá? Então, sobrou o quê? O menos 3 e o mais 2. Vou aproveitar isso daqui também para trabalhar um pouquinho e relembrar as regrinhas de sinais que a gente viu e que vocês vão precisar para fazer os exercícios do livro que eu deixei no final do material que eu enviei para vocês. Na soma e na subtração, mais com mais, a gente vai somar e vai continuar positivo, tá? Menos com menos, a gente vai somar e vai continuar negativo. Mais com menos ou menos com mais, a gente vai fazer o quê? Subtrair o maior módulo pelo menor módulo e repetir o sinal do maior módulo, tá? Então, a gente vai fazer isso, vai subtrair o maior módulo pelo menor módulo e repetir o sinal do maior módulo. Como? Vamos lá. Aqui eu tenho menos 3 e mais 2. Eu vou repetir, vou subtrair o maior módulo. Qual é o maior módulo aqui? 3. Então vai ser 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Vamos lá. Subtrair o maior módulo pelo menor módulo e repetir o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo? Não é 3? 3. O sinal do 3 não é negativo, então o resultado dessa conta é menos 1. Tá bom? Isso tudo aqui que eu falei com vocês a gente já viu, tá bom? Vou só agora reforçar também um pouquinho a regrinha da multiplicação e divisão, para que vocês consigam desenvolver os exercícios que eu vou lançar para vocês fazerem depois dessa aula em casa, tá bom? Então, agora vamos fazer a regrinha. Vamos fazer a regrinha da multiplicação e divisão. Mais com mais, multiplicando um número positivo por outro número positivo, o resultado vai ser positivo. Multiplicando um número negativo por outro número negativo, o resultado vai ser positivo, tá? Multiplicando um número positivo por um número negativo, o resultado vai ser negativo. Multiplicando um número negativo por um positivo, o resultado também é negativo. Então, o que a gente entende aqui, ó? Na multiplicação e divisão, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Isso é uma regra. Vamos ver isso aqui no exemplo, ó. Menos 3 vezes 2. Eu tenho negativo com positivo, tá? Sinais diferentes. O resultado vai ser o quê? Negativo. 2 vezes 3, 6. Menos 6, tá? Um exemplo de dois números negativos. Menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais, ó, o resultado vai ser positivo. 3 vezes 3, 9. Tá? Isso é para quando a gente está usando multiplicação ou divisão. Tá? A soma e subtração é aquela outra regrinha que a gente viu anteriormente. Então, olha só. Vai ficar as seguintes páginas para vocês fazerem após essa aula. Página 35 e página 36, tá? Do livro, gente, de texto, tá? Livro que a gente usa em sala de aula. E vai ficar também a página 49, 50, 53 e 54.
Ah, professor, por que que deu esse pulo tão grande da 36 para 49? Porque o conteúdo que está entre a 37 e a 48 é do professor Leandro de desenho, tá bom? Então a gente, que é o conteúdo do plano cartesiano, vocês estão vendo com o outro professor. Por isso que a gente deu esse pulo aí bem grande. E aí na próxima aula, eu vou liberar alguns exercícios para vocês realizarem em casa, do livro de atividade. Por essa semana já tem bastante coisa para vocês fazerem, também é a primeira semana, vocês estão se adaptando. Qualquer dúvida eu estou lá no WhatsApp, tá? Preferencialmente eu vou estar me dedicando exclusivamente ao horário da turma de vocês, no nosso horário de aula, que é segunda e quarta. Então eu vou estar com o celular na mão para poder estar respondendo qualquer dúvida que surgir nesse período. Porém, se quiser mandar fora do horário de aula, não tem problema. Só que eu só vou poder responder quando eu tiver um tempo livre, tá bom? É isso aí então, pessoal. Estudem, se dediquem. Espero que logo a gente esteja em sala de aula com os nossos encontros semanais normalizados, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.